Show! Então, hoje eu vou falar aqui sobre um exercício sobre variável aleatória contínua. Então, eu trouxe um exercício aqui para gente, que de uma variável contínua que tem distribuição triangular. Então, no intervalo de 0 a 1. Então, aqui trouxe alguns valores, f de x ali, e todos os valores que aqui acompanham, né? E aí eu trouxe 3 tópicos para a gente abordar dentro desse exercício, que é primeiro a gente descobrir aí o valor dessa constante c, a gente montar um gráfico para essa variável contínua, e a terceira é a gente achar algumas probabilidades para os valores que estão ali para a gente. Show! E para começar aí, passando um pouquinho sobre como a gente vai achar essa variável, essa constante c, né? E para isso, o primeiro passo é a gente lembrar de algumas condições que essa função de densidade ela tem que cumprir, né? Então, quando a gente tem uma integral ali de menos negativo a mais negativo, o valor dela tem que ser 1 nesse caso, né? Porque a probabilidade para ser 100%. Então, e a gente ainda tem a questão de que ela é sempre positiva. Então, quando a gente entende essas questões, fica muito mais fácil a gente integrar essa questão, porque aí a gente tem esses pontos ali que a gente vai levar ao longo do exercício. Então, começando de fato aqui a resolver, a gente começa aqui com a integral. Então, a integral de f de x aí igual a 1. E aí a gente sabe que a gente tem que quebrar essa função em 4 partes, né? Por que isso? Porque ela tem 4 intervalos que a gente comentou aqui em cima, né? Esses 4 intervalos aqui. Porém, 2 desses intervalos são nulos aqui que a gente tem, né? 2 intervalos nulos. E esses intervalos nulos, eles não vão alterar em nada o valor da constante c. Então, é bastante importante ressaltar isso, que aí a gente vai trabalhar só com os valores que não são nulos, né? Então, aqui, já destrinchado melhor entre os 4 intervalos, a gente chega aqui nessa parte da função, nessa parte da integral, e aí a gente chega aqui começando a resolver a conta, né? E aí a gente vem, isola a constante c, e aí resolvendo mesmo, de fato, a gente chega aqui na valor da constante igual a 4. Então, com isso, a gente descobriu que o valor da constante é 4, né? E aí, essa foi a primeira parte ali do nosso exercício. Aí a gente vai ali para a segunda parte, que é de fato montar um gráfico e como a gente vai fazer. Então, para a gente montar um gráfico, a gente já consegue analisar aqui no enunciado que eles passaram para a gente, que tem alguns pontos que a gente pode tirar disso, né? Então, sempre que o x for menor que zero, o valor é zero. Então, a gente já consegue, de cara, colocar essa linha aqui no gráfico, essa primeira linha aqui, que é ali no valor até zero, né? X até zero, que o y vai ser zero. Da mesma forma que a gente consegue entender que toda vez que o x for maior que 1, a gente tem o y ali também como zero. Então, a gente já tem 2 linhas de cara que a gente consegue colocar bem certinho. E aí, a gente já definiu 2 pontos ali do nosso gráfico, e aí a gente pode mais um definir, que a gente pode ver que quando o x ele vale 1,5, qual é o valor de y, né? Então, calculando ali, substituindo, a gente faz, quando o x vale 1,5, o valor de y ali se torna, ali da função se torna 2. Então, a função ela tem que passar por 3 pontos, né? E aí a gente consegue fazer essa linha, porque a gente sabe que a função é triangular, então aí a gente consegue chegar no formato desse gráfico aqui. Show! E ainda para a última etapa do exercício, calcular o valor das probabilidades. Então, a gente sabe que quando a probabilidade da contínua, a gente integra a função da densidade, né? Então, e integrar essa parte não é nada mais que a área embaixo da curva que a gente tem, né? Então, aqui trouxe três probabilidades para a gente calcular. A primeira é a probabilidade de x ser menor ou igual a meio. E aí, aqui no gráfico que a gente tem, até desenhei aqui, a gente consegue ver que para acontecer isso, tá ali entre 0 e meio, né? E aí a gente tem essa área ali, que não é nada mais que um triângulo. Então, a gente calcula a base vezes a altura dividido por 2, e a gente chega na probabilidade de meio, né? E da mesma forma que ali é outra probabilidade de x maior que meio. Então, é a mesma coisa, só que do outro lado, né? Então, do outro lado é outro triângulo do gráfico, que a gente vê que é de meio até 1. Então, aí a gente calcula a base vezes a altura dividido por 2, e a gente chega no valor de meio de novo. E aí tem outra probabilidade aqui também, que é a probabilidade de x maior ou igual a 1/4,
e x menor ou igual a 3/4. E aí a gente chega ali destrinchando no gráfico, a gente consegue chegar no formato ali de um retângulo e um triângulo, basicamente, para a gente calcular as áreas. Então, aí calculando a área desses dois, a gente chega no valor de 3/4, dessa forma. E aí esse era o exercício assim, que eu trouxe para vocês hoje. Então, esse é o exercício sobre variáveis contínuas.